Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nessa semana nós estamos estudando a lição de número 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus. É uma lição maravilhosa para a nossa vida. Nós precisamos sempre estar em constante arrependimento. O arrependimento, para ser válido, para ser aceito diante de Deus, precisa ser sincero, precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro e demonstrado na sua vida diária. Assim se vive o arrependimento, quando as pessoas olham para você, olham para a sua vida diária e vê que há mudança de vida, porque arrependimento é isso, é mudança de vida. Um arrependimento sem sinceridade, um arrependimento que não tem verdade, um arrependimento que não tem mudança de vida, não é arrependimento. Foi simples, quem sabe, um remorso, mas não é um arrependimento. Então é necessário que estejamos sempre nos arrependendo, até porque somos pecadores e precisamos nos arrepender a cada dia. Somos pecadores remidos no sangue de Jesus. Não somos pecadores praticantes, mas somos remidos porque o Senhor Jesus perdoou o nosso pecado. Mas precisamos estar pedindo perdão pelas nossas culpas, pelos nossos erros. Nesta lição, nós vamos aprender maravilhosamente coisas lindas sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? Deus se arrepende? A Bíblia diz que Deus se arrependeu, mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Como explicar isso? Como entender isso? Deus se arrepende? Se Deus se arrepende e o arrependimento é para perdão de pecados, Deus é pecador? Nós vamos saber disso já já. Também como se arrepender. O Salmo 32, ele nos traz uma lição maravilhosa de como nós nos arrependemos, de que maneira nós podemos tomar atitudes para o arrependimento. Deus vai nos abençoar com esta gloriosa lição. Subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição e logo abaixo você tem os slides que você pode baixar quando você quiser, é grátis, não te custa nada. Então vamos para a nossa lição. O arrependimento precisa ser pregado, precisa ser anunciado, precisa ser ensinado. Nos nossos dias nós sentimos a falta da pregação sobre o arrependimento. Dos nossos eventos, nas nossas festas, enfim, nos nossos seminários, nós vemos muito pouco sendo pregado sobre o arrependimento. Então precisamos aprendermos a falar, a ensinar e a pregar sobre o arrependimento, porque a mensagem do arrependimento é a mensagem que vai salvar a alma do pecador. A mensagem do arrependimento é que vai trazer aquelas pessoas que se sentem culpadas dos seus pecados a se arrependerem e ficarem aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este arrependimento precisa ser sincero e esta pregação, ela precisa ser a cada dia mais anunciada, a cada dia mais ensinada, a cada dia mais falada. Jesus, ele iniciou o seu ministério pregando a mensagem do arrependimento. Mas antes de Jesus Cristo, João Batista iniciou também o seu ministério pregando sobre o arrependimento.
Mateus capítulo 3 e o versículo 2, João Batista, quando batizava no deserto as pessoas que vinham até ele, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus iniciou também o seu ministério, nos evangelhos sinóticos nós vemos as mensagens de arrependimento que Jesus pregou em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 4:17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Marcos 1:15, Jesus pregou dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Em Lucas 13:5, Jesus disse: antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. No ministério do apóstolo Pedro, quando Pedro também iniciou o seu ministério, depois que aqueles quase 120, Pedro também estava lá, na descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos, quando eles, após serem batizados com o Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levantou e pregou a primeira mensagem da igreja primitiva, da igreja que se inaugurava naquele dia. E Pedro então pregou uma mensagem de arrependimento. Em Atos 3:19 ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quase 3.000 almas receberam a Cristo como seu Salvador, arrependendo-se dos seus pecados. O apóstolo Paulo também, quando pregou em Atenas, em uma praça em Atenas, ele pregou sobre o arrependimento. Atos 17:30 ele disse: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ensinando a igreja de Coríntios, Paulo também falou sobre o arrependimento na sua segunda carta a Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando o apóstolo João, o evangelista João, recebeu a revelação do Apocalipse, Jesus então revelou a João para que escrevesse 7 cartas à igreja da Ásia. E em 5 cartas, Jesus então revelou a João que ele falasse sobre o arrependimento, e ele escreveu a carta a Éfeso, do Apocalipse capítulo 2 e o versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A carta para Pérgamo, Apocalipse 2:16, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. A carta a Tiatira, Apocalipse 2:21-22, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerdes de suas obras. Também a carta a Sardes, Apocalipse 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Também a Laodiceia, Apocalipse 3:19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus também se arrepende? Há uma confusão. Deus se arrepende ou não? Deus, ele não se arrepende. Ou Deus se arrepende? No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, o versículo 29, e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é o homem para que se arrependa. Números 23 e 19.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus se arrepende de ter feito o homem. Veja em Gênesis capítulo 6 e o versículo de número 2. Aqui nós vamos ler o seguinte: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Veja que aqui está dizendo que Deus se arrependeu. Também Jonas capítulo 3 e o versículo de número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Então, nos primeiros textos, nós vemos que Deus está dizendo que Deus não se arrepende. Nos dois outros textos de Gênesis e também no livro de Jonas, está dizendo que Deus se arrependeu. No hebraico, quando a palavra arrependimento está relacionada ao homem, é shuv. E quando está relacionada a Deus, é nahan. Shuv está aplicada ao pecado, ao erro. Ou seja, o homem reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro e se arrepende. Daí o termo aparece como shuv. Nahan está ligada à relação de Deus para com o homem. O arrependimento divino não traz mudança em seu ser. Deus, ele é imutável, conforme Malaquias 3 e 6. É um atributo de Deus, ele não muda. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, o arrependimento divino não traz mudança em seu ser, mas no seu modo de tratar o homem. Aí sim, Deus, não que ele se arrependa. Aqui o arrependimento de Deus mencionado na Bíblia pode ter o sentido de entristecer, de se lamentar, enfim, outros sinônimos nesse sentido, de entristecimento e de lamento. Por exemplo, voltando de novo para Gênesis, Gênesis capítulo 6 e o versículo 2, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Ou seja, Deus se entristeceu e lamentou de ter feito o homem, porque Deus fez o homem com o propósito de adorá-lo, de louvá-lo, de glorificá-lo, de servi-lo. Mas o homem procurou um outro caminho, o caminho da idolatria, o caminho da violência, o caminho da crueldade, o caminho da ignorância e do desprezo às coisas de Deus. Então, Deus se arrependeu no sentido de se entristecer. Deus se entristeceu e se lamentou, e por isso ele destruiu todos aqueles homens com as águas do dilúvio, exceto Noé e a sua família. Agora, em Jonas 3 e 10, e Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele havia anunciado à cidade de Nínive, porque a intenção de Deus era destruir a cidade de Nínive. Toda aquela cidade estava rebelde contra Deus. Eles estavam na idolatria, eram homens cruéis, eram homens rígidos ao matar as pessoas, ao dilacerarem as pessoas, enfim, ao torturarem as pessoas, os seus inimigos. Eles eram homens cruéis, mas ao ouvirem a mensagem do profeta Jonas, eles se arrependeram. Aí sim, os homens se arrependeram dos seus pecados. E Deus então lamentou-se
porque ele havia anunciado, ou seja, anunciado o mal que faria aquela cidade. Então, Deus, ele se arrependeu nessa forma, nesse sentido de se entristecer e se lamentar, porque Deus não tem pecado como ele vai se arrepender. Quando o homem se arrepende do seu pecado, se arrepende do seu erro. A parábola de hoje conta a história de um fariseu e do publicano. O fariseu, ele vai se apresentar diante de Deus de uma forma hipócrita, fingida, mascarada, sem sinceridade, sem verdade, mas só para se apresentar para as pessoas, para se aparecer para as pessoas. Não o publicano, porque o publicano, ele se apresenta diante de Deus com um coração sincero, com uma oração curta, mas de arrependimento do que ele havia feito e um arrependimento verdadeiro. No versículo 9 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, ele disse também esta parábola. Então Jesus, ele conta esta parábola para quem? Ele conta esta parábola para aqueles que confiavam em si mesmos, pessoas que confiavam em si mesmo, ou seja, eles não dependiam de Deus, mas confiavam na sua pessoa, crendo que eram justos, que eles eram justos e desprezavam as outras pessoas. E aí Jesus inicia a parábola. 2 homens sobem ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, veja que a oração do fariseu é uma oração mais longa. Então, o fariseu, ele estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem sou também como este publicano. E ele ainda continua dizendo: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Agora veja a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Agora Jesus vai dar o resultado dessas orações. Ele disse assim: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Conta-se que certo pastor convidou um obreiro para pregar na sua igreja, para ministrar uma mensagem em um culto na sua igreja. E aquele obreiro chegou na congregação, sentou entre os irmãos e começou a dizer dentro de si: pregarei hoje a melhor mensagem, a mensagem que eu vou ministrar hoje nesta igreja, vai marcar esta igreja, vai impressionar a todos, porque eu vou pregar a maior e melhor mensagem que esta igreja já ouviu. Dado o momento, chegou a sua oportunidade daquele obreiro entregar a sua mensagem. Ele subiu ao púlpito da igreja, mas quando ele foi pregar, quando ele foi iniciar a sua pregação, ele não conseguiu pregar. E ele tomou ali todo o tempo que era para ele pregar, se esforçando para iniciar a mensagem, para trazer a mensagem que ele dizia que iria marcar aquela igreja, mas ele não conseguiu. Passou-se o tempo, ele desceu então humilhado, ele desceu triste, aborrecido daquele púlpito.
ao descer do púlpito, encostou nele um diácono e disse para ele: se o Senhor tivesse subido ao púlpito para pregar, da forma que o Senhor está descendo, o Senhor estava agora descendo da forma que o Senhor subiu. Ou seja, se o Senhor estivesse subido com um coração humilde, Deus o exaltaria e o Senhor sairia alegre e feliz. Então, amados irmãos, é necessário que sejamos humildes nas nossas orações, que sejamos humildes nas nossas atitudes, que sejamos humildes, com um coração humilde, nós então podemos orar com um coração quebrantado e arrependido diante de Deus. E este arrependimento, com certeza, vai ser aceito a Deus, porque o nosso coração está verdadeiramente sincero e o Senhor nos dará a vitória em nome de Jesus. Para falar dos fariseus, quem eram os fariseus, queremos também relatar como eram os saduceus, só um pouquinho do que eram os saduceus. Então, os fariseus e os saduceus eram dois partidos religiosos que interpretavam a lei de Deus de uma forma diferente. Ou seja, para interpretar a lei de Deus, eles eram diferentes, interpretavam, as suas ideias eram diferentes, a sua forma de ver as escrituras eram diferentes. Os fariseus eram judeus zelosos, com muitas regras, e os saduceus eram sacerdotes que tentavam incorporar ideias gregas no judaísmo. Então aqui eles eram diferentes, mas quando se tratava de atacar Jesus, de criticar Jesus, de procurar ouvir Jesus para ver se pegava Jesus em alguma palavra, em alguma frase para o prender, eles então se uniam. E Jesus reprovou as práticas tanto dos fariseus como dos saduceus. Os fariseus e os saduceus surgiram nos anos entre o retorno do exílio da Babilônia até a vida de Jesus. Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos. Eles se dedicavam a obedecer a toda a lei de Deus e a interpretar corretamente as escrituras do Antigo Testamento. Os fariseus também seguiam muitas tradições orais. Eles acreditavam que para agradar a Deus, cada pessoa tinha de obedecer fielmente, principalmente essas tradições orais. Em hebraico podemos dizer Torá Shebes Peh, que é a Torá oral. Isso se aplica à Torá oral. As tradições judaicas que foram entregues ao povo de Israel de forma falada, juntamente com a lei escrita chamada Torá. Ou seja, eles valorizavam mais as tradições orais do que as escrituras, que era a Torá. Conforme a tradição e os ensinamentos judaicos da lei oral, tem origem no acontecimento do Monte Sinai com Moisés. Então eles eram aquele tipo de crente de hoje, que quando o pastor está ensinando a Bíblia Sagrada, lendo e dando explicação, dando o ensinamento da Bíblia, ele está lá desatencioso. Mas se porventura levantar lá um irmão, um profeta, e dizer assim, eis aqui diz o Senhor, então ele logo toma atenção e vai dizer para o seu irmão, ora, agora Deus começou a falar, quando Deus já está falando há muito tempo através daquele pastor, daquele ministro que está ensinando a palavra de Deus. Era assim, os fariseus davam valor mais às tradições orais do que a palavra escrita, a Torá. Os fariseus eram bem vistos pelo povo judeu, por seu zelo em obedecer a Deus e
ou seja, em procurar obedecer a Deus, porque eles não comprometiam seus valores para agradar outros. Os fariseus formaram as sinagogas, que foram e é até hoje o modelo das igrejas atuais para ensinar a palavra de Deus ao povo. Eles acreditavam na ressurreição e aguardavam a vinda do Senhor para que viesse politicamente governar Israel. Eles não aguardavam um Salvador que viesse salvar a alma dos homens da condenação eterna. Eles aguardavam um Salvador que viesse politicamente tirar o povo de Israel da dependência dos romanos. Eles faziam muitas coisas só para manter as aparências e dava atenção à tradição oral, né? E que é a palavra de Deus. Muitos caíram assim no legalismo. Obedecer a todas as regras se tornou importante que um coração sincero e arrependido, ou seja, as regras das tradições orais se tornaram mais importantes para eles do que obedecer à palavra de Deus, do que estar com um coração de servo, de adorador de Deus. Então Jesus também condenou esse desprezo, essa falta de compaixão dos fariseus que não conseguiam seguir o seu alto padrão de vida. Então eles desprezavam as outras pessoas porque as outras pessoas não conseguiam fazer como eles. Não conseguiam fazer assim como eles faziam, o padrão de vida deles. Então eles desprezavam essas pessoas. E então o Senhor Jesus, ele conta esta parábola para despertar eles, para ensinar eles que eles não deveriam desprezar as outras pessoas e fazer com que as outras pessoas vivessem conforme eles queriam, mas que eles pudessem ter compaixão, ter misericórdia das pessoas. Agora, quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos que o Império Romano escolhia entre o próprio povo judeu para cobrar do seu próprio povo em nome do Império. Os judeus, eles viam os publicanos como traidores. Traidores por quê? Porque eles trabalhavam para o Império Romano e o Império Romano dominava os judeus com violência, com crueldade, com injustiça. Os romanos cobravam impostos abusivos, trazendo dificuldades para toda a nação judaica. E não beneficiavam o povo em nada, ou seja, eles cobravam impostos altos e não traziam benefícios para o povo. E se enriqueciam a cada vez mais, tanto os funcionários públicos como os governantes se enriqueciam. E aí então é que entram os publicanos, que também se enriqueciam às custas dos seus próprios irmãos, porque eles acresciam nas taxas que o governo cobrava, eles ainda acrescentavam alguma coisa, e esse acréscimo eles tomavam para eles e também ficavam ricos às costas do povo judeu. Quando consideramos o fariseu, vemos uma atitude orgulhosa ao tentar se aproximar de Deus. O fariseu demonstrava sua atitude orgulhosa pela sua postura, ele estava em pé. Sem dúvida, ele tinha olhado rapidamente à sua volta e ele viu ali muitas pessoas que estavam ouvindo não a sua oração, mas parecendo mais um discurso contando o que ele era, o que ele tinha feito e o que ele fazia. Era mais um discurso do que uma oração. E não somente a sua postura de estar em pé, mas o próprio Jesus descreveu que eles oravam de si para si mesmo.
o fariseu estava mais preocupado em lembrar-se de suas virtudes, daquilo que eles eram, com aquilo que o ouviam, do que falar com Deus. Então ele estava mais preocupado em falar aquilo que ele era, para que o povo viesse ouvir o que eles eram, o que eles faziam, do que falar com Deus. Assim existem pessoas em nossos dias que querem mostrar as suas aparências, que quer se aparecer, definir-se para as pessoas e dizer quem eles são, o que eles fazem, do que mesmo servir ao Deus Todo-Poderoso. Há muitas pessoas que trabalham tanto, que faz tanta coisa na casa de Deus, mas ao Deus, dono da obra, eles não adoram, eles não servem, eles não o exaltam e fazem tantas coisas. Então, a atitude era também demonstrada na oração, quando ele estava orando. Não havia demonstração de reverência a Deus, não havia manifestação de humildade, não se via humildade, mas se via egoísmo, se via soberba, se via orgulho, não havia reconhecimento de sua posição em relação àquele a quem ele, pelo menos, estava tentando se dirigir. Não sei se estava tentando se dirigir em oração, porque não havia petição. Como eu já disse, havia um discurso. A única coisa que vemos na oração do fariseu era a apresentação convencida, orgulhosa de suas virtudes em relação às outras pessoas. Ele falava de si mesmo e atacava as outras pessoas. No fariseu, vemos o sentimento de que Deus tinha que ouvi-lo, Deus tinha que aceitá-lo pelo que ele era e pelo que ele tinha feito. A oração do fariseu, ela é uma verdadeira demonstração de lixo, uma verdadeira demonstração do lixo da hipocrisia, mas não tinha nada de verdadeiro. É por isso que Jesus chegou-os a chamar de sepulcro caiado, porque eles tentavam mostrar a sua aparência e uma beleza incrível para as outras pessoas, mas por dentro havia apenas podridão. No publicano, nós vemos uma atitude de humildade. A postura do publicano revela vividamente sua atitude. Ele estava em pé, afastado, retirado da multidão. Não havia desejo de ser ouvido por ninguém além de Deus. É assim que devemos ser. Nós devemos contar os nossos problemas, contar a nossa situação, contar aquilo que nós precisamos, que nós devemos mudar somente para Deus. Independente de que... E não importa, não queremos que as pessoas ouçam, mas queremos que Deus nos ouça. Não havia desejo no publicano de ser ouvido por ninguém, ele queria que Deus o ouvisse. Então o coletor de impostos nem levantava os olhos para o céu, porque reconhecia sua condição de pecador. Sua percepção de Deus e de sua relação com ele não lhe permitia levantar seus olhos. Mas antes, ele consegue fazer com que o Senhor Deus o ouça, porque o coração do publicano estava quebrantado, estava humilde, ele estava reconhecendo que ele era injusto, que ele realmente tinha sido um roubador, que realmente ele tinha entristecido e injustiçado a muitas pessoas, que o que ele estava fazendo estava errado, e a oração dele foi uma oração humilde. Então, enquanto estava longe da multidão, cabeça baixa, ele batia em seu peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, ser propício a mim. Então esta oração curta, simples, precisa,
ela foi feita por esse coletor de impostos pecador e continha todos os ingredientes necessários para ser ouvida por Deus, porque era uma oração com um arrependimento sincero, com um arrependimento verdadeiro, uma verdadeira oração com esses ingredientes de adoração, de busca a Deus com sinceridade. Nessa sentença há um reconhecimento da misericórdia de Deus para com o publicano, um conhecimento do pecado, uma consciência de que sem o perdão misericordioso de um Pai Celestial, ele se acharia sem esperança. Então ele estava sem esperança e ele sabia que confessando-se a Deus, que buscando a Deus com sinceridade, procurando falar a Deus com sinceridade, as suas esperanças seriam renovadas, os seus sonhos também seriam renovados. Eram estas as considerações que levariam a esse publicano baixar a cabeça, bater em seu peito, humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Ao considerarmos o contraste, quando nós consideramos o contraste nas atitudes e nas orações desses dois homens, é importante para os resultados de suas orações, porque agora vem o resultado. O fariseu sentiu-se justificado, ele tinha acabado de falar com Deus. Ele se impressionou com a sua oração, sem dúvida, e achou que impressionou as outras pessoas também que tinham ouvido, e realmente impressionou também as outras pessoas. A sua recitação hipócrita de valores. Na mente dele, ele tinha cumprido a sua responsabilidade para com Deus. Agora, o coletor de impostos, por outro lado, saiu justificado por Deus porque ele se humilhou, porque o seu coração estava realmente, verdadeiramente quebrantado, arrependido, com sinceridade diante de Deus. Então, o publicano saiu justificado porque possuía a chave do oferecimento de uma oração aceitável diante de Deus. Ele demonstrava as qualidades da verdadeira grandeza do reino do céu, como é descrito em Mateus 26 a 28. Quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Então, se você quer ser o primeiro no reino de Deus, você vai ser servo. Quanto mais primeiro, quanto mais escadas você subir no reino dos céus, mais servo você será das outras pessoas. Este homem desceu à sua casa justificado, porque percebia que o humilhado ele será exaltado por Deus. Então, quando consideramos nossa própria atitude na oração, ela é mais parecida com a do fariseu ou com a do coletor de impostos? Humilhando-nos na presença de Deus ou achamos-nos agradecendo-lhe porque não somos como as outras pessoas pecadoras? Nos humilhamos ou agradecemos a Deus por nossa força e o fato que não caímos como os outros caíram? Sentimos a necessidade de clamar pela compaixão de Deus, como assim fez aquele publicano? Ó Deus, tem misericórdia, tem compaixão de mim, pecador. Será que nós estamos orando com essas características? É difícil exagerar quando se fala na importância do arrependimento. Afinal, a primeira exortação pública de Jesus nós já falamos aqui: arrependei-vos. E tantos outros que vieram antes e depois de Cristo, a mensagem do arrependimento é primordial. E se isso tinha prioridade na lista de Jesus, nós provavelmente também devemos prestar atenção nisso, e nos conselhos que nós vamos dar, precisamos levar a mensagem de arrependimento.
nas orientações que nós damos às outras pessoas, devemos levar a mensagem do arrependimento nos nossos ensinos, nas nossas ministrações, nas nossas pregações. Devemos levar a mensagem do arrependimento. E na nossa vida diária, devemos também demonstrar uma vida de arrependimento, de mudança de vida. Mas como nós nos arrependemos genuinamente? De que forma que nós nos arrependemos? O Salmo 32 é um lugar maravilhoso para se explorar a natureza e o processo profundo do arrependimento sincero e verdadeiro que nós precisamos ter. Então, seja honesto a respeito da sua necessidade de arrependimento. Dependa de Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há engano. É o que diz o verso 2 do Salmo 32. Arrependimento requer honestidade. Ninguém vem a Deus com genuíno arrependimento no coração, a menos que tenha primeiro reconhecido a sua necessidade por perdão e reconciliação com Ele. Quando você se achega a Deus, querendo o perdão de Deus dos seus pecados, com um coração genuíno, com sinceridade, com certeza você vai ter o perdão de Deus. Apenas aqueles que pararam de tentar cobrir o pecado com justiça própria e com engano podem experimentar a profunda e duradoura mudança que só pode vir a partir do arrependimento. Então, nós precisamos parar e pensar e refletir sobre o nosso pecado, o nosso erro, a nossa culpa e com sinceridade nos apresentarmos diante de Deus, arrependidos, com vontade de mudar de vida. Reconheça o perigo do pecado e o prejuízo da culpa. Os versos 3 e 4 do Salmo 32 diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então sejamos honestos. Você está buscando arrependimento porque o Espírito de Deus te condenou. O Espírito de Deus condenou o seu pecado e agora você precisa arrepender-se para ter o perdão. Nós sempre culpamos os outros pelo nosso estresse, pelo nosso mau humor em geral, mas muitas vezes nós simplesmente nos sentimos mal porque fizemos coisas más. Davi descreve sintomas físicos e emocionais associados a uma consciência culpada. Devemos avaliar honestamente as consequências do nosso pecado e nós vamos ver que é tanto consequências pessoais como também consequências que vão machucar, que vão impactar, que vão decepcionar as outras pessoas que estão ao nosso redor. O verso 5 do Salmo 32, Davi escreve dizendo: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais o ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Um profundo arrependimento, ele exige confissão integral. Embora isso pareça contraintuitivo, a única maneira de ser verdadeiramente coberto por Cristo é expondo integralmente o seu pecado. Quando você expõe, quando você é transparente quanto ao seu pecado, verdadeiramente você está se arrependendo e querendo o perdão. No processo do arrependimento, devemos lutar para sermos completamente transparentes diante de Deus a respeito da profundidade e da largura do nosso pecado. Somente uma honestidade transparente satisfará
e levará aquele que está pedindo perdão a uma liberdade, a uma alegria constante em seu ser, uma alegria que vem de Deus para a sua vida. Outra coisa, esconda-se em Deus. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Continua o Salmo dizendo: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me secas de alegres cantos de livramento. Adão e Eva se esconderam atrás de coberturas inadequadas feitas por eles mesmos para mascarar seu pecado e vergonha. É nosso costume até hoje fazer isso quando erramos, quando pecamos em alguma coisa, querer acobertar aquilo que nós estamos fazendo, mas não conseguimos. Ele está de olho, ele está vendo. Não é suficiente apenas arrepender-se de pecados manifestos. Não é suficiente apenas dizer: eu admito o meu comportamento errado. Se você quer mudar de verdade, a marca do verdadeiro arrependimento, então, você deve se esconder em Deus. Todo tipo de gente se arrepende dessa maneira, dessa forma errada, dizendo: eu admito o meu comportamento errado. Especialmente pessoas religiosas com uma reputação que ele quer manter. E aí ele faz esse tipo de reconhecimento do seu pecado, mas ele não muda de vida, ele continua pecando do mesmo jeito. E querendo acobertar o seu erro, colocando máscaras. Um cristão não apenas se arrepende de seus pecados externos, mas também de suas tentativas de se esconder por trás dos farrapos da justiça própria. Pare de se esconder no seu esforço. Esconda-se em Deus. Agarre a esperança. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio por isso, porque estão encobertando, mascarando a sua vida e encobertando o seu pecado. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que pode dar certeza de que Deus o perdoará. O seu amor, o amor de Deus que é infalível. Então relembre e encontre confiança nas grandes promessas que Ele fez ao longo da história, como elas foram cumpridas em Jesus Cristo. A promessa que Deus fez a Adão e Eva de esmagar o inimigo. Na cruz do Calvário, o Senhor esmagou o inimigo de nossas almas, ressuscitou ao terceiro dia, nos deu o direito de vida eterna, mas plenamente, de maneira para sempre, o Senhor há de destruir Satanás, o falso profeta, o inferno, no final do milênio, quando todos serão jogados no lago de fogo. É a promessa, são promessas. A promessa que Deus fez a Abraão de levantar e proteger um povo. Deus cumpriu a sua promessa, levantou o povo de Israel e o protege até os dias de hoje. E há de proteger, porque é uma promessa de Deus. A promessa que Deus fez a Moisés de providenciar um caminho através do qual seres humanos pecadores possam se relacionar significativamente com um Deus santo, através do tabernáculo que Moisés construiu, respeitando as orientações de Deus, sendo dirigido por Deus, ele construiu o Santo dos Santos, onde o homem não entrava, mas agora nós podemos entrar através de Jesus Cristo. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo e falar com Deus. São promessas de Deus que aconteceram. A promessa que ele fez a Davi de providenciar um rei eterno,
definitivo para o seu povo em longo de toda a história. No milênio, Jesus Cristo sentará no trono de Davi e vai ser o governo teocrático, o governo de Deus sobre todos os povos. 1000 anos o Senhor Jesus governará este mundo. Até o momento do seu arrependimento, Deus tem dito e continua a dizer: eu amo você. Olhe para as promessas de Deus, veja como elas se cumprem, veja como elas se cumpriram, estão se cumprindo, e temos a esperança que muitas outras irão se cumprir. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, finaliza o Salmo 32 no verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Que Deus abençoe a nossa vida e que nós, com um coração quebrantado, possamos, a partir deste momento, nos apresentarmos diante de Deus, não como o hipócrita do fariseu, mas como o justo publicano, que se apresentou, o ímpio publicano, que saiu justificado por Deus, porque confessou verdadeiramente, porque fez uma oração sincera de arrependimento ao Senhor, e então este saiu justificado. Porém, o hipócrita do fariseu saiu humilhado diante de Deus.